Muito obrigado aí pela introdução. É, Obrigado também pela oportunidade de estar aqui junto com você para falar um pouquinho sobre pesquisa e inovação, que é uma área que eu venho atuando já há algum tempo, né? Dentro da Bayer e também fora da Bayer, né? Até com envolvimento com startups e tudo. E fico muito contente de ter a chance de a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou apaixonado por esses temas, né? Então, para mim, eu posso ficar horas falando sobre isso, né? Peço desculpas também por não ter ontem conseguido fazer o webinar. Realmente a gente essa semana estava bastante corrida aí com alguns eventos e eu tive que participar e ficou meio encavalado uma coisa com a outra. Mas que bom que a gente conseguiu fazer essa interação aqui. E aí também vou usar esse primeiro momento para falar um pouquinho, né? E a gente pode também depois abrir, como você falou, Hélio, para perguntas, e a gente conversa um pouquinho também sobre alguns dos temas, né? Queria começar só falando um pouquinho, né, da minha trajetória, rapidamente, né? Como o Hélio falou, eu sou engenheiro, formado lá pela Unicamp, eu tenho um mestrado também na Unicamp, e antes, né, minha carreira ela se divide em duas partes, né? A primeira parte onde eu atuei como engenheiro, né? Então eu saí da universidade e comecei trabalhando em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, depois fui trabalhar em marketing, fui trabalhar em vendas, fiz venda a campo, fiz vendas técnicas, oportunidades de novos negócios, né? E sempre em tecnologia, né? Sempre em tecnologia e sempre em telecomunicações. Quando eu decidi, então, fazer um MBA nos Estados Unidos, e aí eu fui para a Universidade de Chicago, e lá se abriram várias portas, né, para mim. E eu decidi, depois que terminou o MBA, ir para a consultoria de gestão estratégica, né? E nessa consultoria de gestão estratégica, eu tive contato com várias outras indústrias, né? E uma presença muito grande de projetos na indústria farmacêutica. E aí eu comecei a fazer projetos em várias empresas de indústria farmacêutica no Brasil e no exterior, através dessa consultoria de gestão, e também em agricultura, né? Alguns projetos em agricultura. E aí realmente enxerguei, né? As pessoas sempre me perguntam, né? Como que um engenheiro vai parar em saúde, né? Como um engenheiro vai para uma empresa de saúde e agricultura, né? Não é uma coisa muito comum de se ver acontecendo. Mas aqui para mim foi realmente ao passar por esse processo, né? Ao observar esses outros projetos, ao ter essas outras oportunidades, eu me senti muito atraído pela indústria farmacêutica, né? Porque tem um propósito muito forte, né? Além da própria empresa onde eu trabalho, esse contato me deu realmente uma possibilidade de fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu trabalhei em alguns projetos, inclusive para oncologia, em que você via ali que conseguir o acesso de um medicamento a um paciente fazia diferença entre a vida e a morte, né? E eu acompanhei alguns desses pacientes, inclusive recebendo os medicamentos, né? Isso mudou um pouco a minha maneira de enxergar as coisas, né? De enxergar a vida, e eu decidi investir a minha carreira, né? Dentro da indústria farmacêutica. Eu fiz 2 projetos na Bayer, dentro da consultoria de gestão estratégica que eu estava. Depois desses projetos, eu fui convidado, então, para entrar na Bayer, né? E entrei na Bayer numa posição inicial que eu estava trabalhando, né, com agribusiness e com farmacêutico. E aí, eu fui evoluindo dentro da empresa e assumi, então, várias posições dentro da área de farma, né? Então, hoje eu estou na área de farma, eu sou diretor de especialidades, e dentro dessa área eu tenho sob minha responsabilidade marketing, toda a parte comercial de marketing e vendas, de oftalmologia, então eu cuido de um medicamento específico que é uma injeção intraocular para pacientes que têm retinopatia diabética e podem perder a visão, né? Então esse medicamento basicamente ele retrocede o processo da perda da visão. Eu tenho também a área de pneumologia, que eu trato uma doença rara chamada hipertensão pulmonar, que causa trombos no pulmão, né? E aí dois medicamentos que eu tenho nessa área que equacionam o problema, eles não curam, porque é uma doença crônica, mas eles dão uma sobrevida muito maior para o paciente.
Eu tenho um outro medicamento que eu estou tentando trazer para o Brasil também, que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, que é um medicamento em hemofilia, né? Hemofilia é uma doença em que as pessoas, elas, se não tiverem a reposição de um fator, uma proteína que participa da coagulação sanguínea, através de um fator recombinante produzido em laboratório e infusionado na veia, a cada 2 ou 3 dias, ele pode sangrar até morrer, né? E esses pacientes também têm microsangramentos, né? Então eles podem ter artroses e problemas nas articulações por conta da hemofilia. Essa é uma doença rara também, são poucos pacientes, no Brasil cerca de 10 mil pessoas têm essa doença. E eu estou então tentando trazer o produto que eu lancei lá nos Estados Unidos para o Brasil, para trazer mais essa inovação também para o Brasil, né, com acesso através do SUS, né, essa que é a ideia, para que o acesso seja para todos os brasileiros desse produto. E por fim, eu tenho uma área de neurologia também, né, que é um produto para esclerose múltipla, também muito importante e comprado também através do SUS pelo governo, já incorporado no Sistema Único de Saúde. Eu queria essa é a posição que eu estou hoje, desde abril, né, quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, passei 3 anos lá, e venho trabalhando, então, para alavancar, né, esses produtos e atender o maior número de pacientes possível. Eu aqui queria também dividir a minha fala, né, já indo para o tema de pesquisa, né, quis dar essa introdução também para vocês entenderem onde é que eu estou, né, e quais são as minhas áreas de expertise aqui. Mas indo para o tema de pesquisa e inovação, nas duas áreas, eu queria começar com a área de agricultura, para falar um pouquinho, né? E aí focado, né, no que eu venho trabalhando dentro da Bayer. Eu acho que a Bayer, ela vem evoluindo muito no sentido de montar parcerias externas para desenvolvimento de novos produtos e inovação. Esse é um modelo muito usado, né, principalmente nos Estados Unidos, onde as grandes indústrias farmacêuticas, elas têm desenvolvimento de novos produtos internamente, mas muitas delas estão se fazendo parcerias e adquirindo empresas de biotecnologia que têm alguns produtos inovadores ali que vêm sendo desenvolvidos. E essas empresas, muitas das vezes, elas não têm um braço para fazer uma distribuição, um braço para fazer uma comercialização desses produtos, porque são startups, são empresas pequenas, cuja expertise é mais desenvolvimento mesmo do produto, né? E em determinado estágio faz sentido até para eles fazerem uma parceria como essa. Então, a indústria farmacêutica se movimentou durante os anos para nesse sentido, né? Então, isso vem acontecendo muito tanto na área de saúde como na área de agricultura. Dentro de agricultura, no Brasil, um dos primeiros projetos que eu fiz dentro da Bayer foi montar um centro de excelência em agricultura tropical, né? O que a gente chamava de SEAT, né? É um centro em Paulínia, que ele foi desenvolvido, a gente percebeu uma necessidade muito, como o mercado brasileiro, né, de agricultura, ele é um dos maiores do mundo, né? É o segundo maior, pelo menos para a Bayer, atrás só dos Estados Unidos, né? A gente sabe do poder da agricultura para o Brasil, né? E a gente descobriu que muitos dos produtos que a gente estava desenvolvendo, eles não tinham o mesmo desempenho, por serem desenvolvidos na Europa, não tinham o mesmo desempenho quando chegava aqui no Brasil. Então a gente decidiu montar um centro de desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro. E aí fizemos várias parcerias com a Embrapa, né? Trouxemos adaptações dos nossos produtos para a realidade brasileira e abrimos várias potenciais parcerias e projetos, né, locais. Isso trouxe diferenciação até para os nossos produtos, né? E um investimento grande nosso nessa área levou também a gente a entrar numa área de digital farming. Hoje, a área de digital farming dentro da Bayer, inclusive com a aquisição da Monsanto, ela se uniu com a digital farming da Monsanto, que também era uma área grande, e montou-se uma empresa chamada Climate Corp, que é um braço da Bayer, né, ligado com a Bayer, mas não pertencente à mesma empresa, uma empresa em separado, né, que faz toda essa parte de digital farming. E digital farming é realmente o futuro da agricultura e é onde muitas das apostas estão sendo feitas, né? Por quê? Né? Normalmente, quando você tem vou dar uma explicação simples aqui do que é digital farming. Você tem normalmente aí uma plantação, vamos dizer que você tem uma plantação de soja, né, que é a mais comum aqui no Brasil. E o que você faz, né, com a sua plantação de soja? Você normalmente vai lá e espalha o pesticida, espalha o fungicida, né?
na plantação inteira. Por quê? Porque você precisa proteger a plantação, né, de ataques para que você tenha uma colheita, né, adequada. O que acontece nessa situação, né? O uso de pesticidas é muito alto, né? O que a Digital Farming vem fazendo é aplicar o pesticida ou achar, né, através de imagem de satélite, através de análises de imagens através de helicópteros ou drones, né, de você mapear onde que estão os potenciais riscos numa plantação e só utilizar os pesticidas, os herbicidas, aonde realmente você precisa dentro da plantação, e não na plantação inteira, né? E isso vem evolucionando bastante as práticas de agricultura. Para vocês terem uma ideia aí, né, nos últimos 40 anos, desde a década de 70 ali, o território, né, de agricultura, ele dobrou de tamanho dentro do Brasil, né? Só que a produtividade ela aumentou mais de 4 vezes. Então, o uso de tecnologia e o investimento em capital nessa tecnologia levaram a um aumento de produtividade muito maior que o aumento de território. Com isso, levou o Brasil a ter essa presença importantíssima dentro do mercado de agricultura mundial, né? E isso é devido a essas tecnologias. Tem algumas tecnologias polêmicas, né, como, por exemplo, a tecnologia de transgênicos, né, que é muito comentada, e tem uma tecnologia agora que está sendo mais usada, ou mais pesquisada, não usada, em tecnologia de edição de gene, né, chamado gene editing, ou CRISPR, né, que é um conceito um pouco mais avançado de como você edita os genes das células das plantas, por exemplo, né? É um conceito mais avançado além do transgênico, onde você provoca essa edição para, por exemplo, você ter uma planta que consome menos água, né? E é mais sustentável para o meio ambiente, por exemplo, né? Ou você tem, por exemplo, uma planta que produz um determinado arroz ou um determinado grão com vitaminas, por exemplo. Isso foi muito usado na África, né? Havia ali uma necessidade muito grande de maior concentração de proteína em alimentos, pela dificuldade de acesso a alimentos à população, né? Em alguns países. A gente sabe ali que a situação em alguns países é bem complicada. Então, se usou essa tecnologia para enriquecer, né, esses grãos com, com proteína, né? E isso ajudou na alimentação, né, das pessoas ali. Tudo isso precisa ser muito bem pensado, né? Precisa ser muito bem estudado e tem que ter um rigor muito grande, né? Mas é uma área de pesquisa que está sendo bastante explorada e é um futuro para a agricultura, né? É engraçado porque o futuro para a agricultura ele se casa um pouco com o futuro na área da saúde, né? Como eu falei, migrando um pouquinho, falando um pouquinho agora sobre saúde, nas áreas que eu atuo, eu estou buscando, como eu falei, né, aumentar o nível de acesso aos produtos, né? Uma coisa que é bastante interessante aqui no Brasil é que a inovação, a gente sempre fala inovação em produto, né, inovação em novos medicamentos, né? Mas a gente precisa também cuidar muito da questão do acesso a essa inovação, né? Então tem duas dimensões importantes aqui no Brasil e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Acho que começando um pouco pelo acesso, a gente tem, né, dos últimos anos, um apoio, um interesse maior do governo, um interesse crescente em incorporação de novas tecnologias, uma coisa que não acontecia há algum tempo, passou a mudar um pouco, né? Então, o Ministério da Saúde vem buscando novos medicamentos, novas apresentações, novas soluções, e empresas como a Bayer, né, estão focando bastante nisso, porque uma coisa é você disponibilizar, isso também é importante, né, o acesso através de planos de saúde, mas a gente sabe que hoje 25%, um quarto da população só brasileira tem acesso a planos de saúde privados, né? E uma grande maioria, 75% da população, depende do SUS. Então, o acesso ao medicamento que está no SUS, ele é muito maior do que o medicamento que está num convênio particular. E com isso é que a gente vem buscando, uma das minhas missões aqui é ampliar isso, né? Fortalecer até os programas que existem do governo para evitar, por exemplo, né, situações como é que eu falei agora, né? Pacientes diabéticos que desenvolvem complicações na retina e podem ter problemas que levam à cegueira.
Os medicamentos hoje existem, o governo, inclusive, já incorporou no SUS o produto da Bayer, né, que trata esse tipo de condição. A gente só está aguardando agora a publicação oficial do protocolo para realmente os pacientes terem acesso. E, como eu falei, estou trazendo um produto de hemofilia também, né? Está no processo de avaliação agora da Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde que cuida disso. E a gente está para apresentar e fazer uma próxima reunião daqui 2 semanas também para analisar esse caso e trazer esse produto para o Brasil. E essa evolução está sendo muito positiva e o acesso à tecnologia está aumentando bastante e está melhorando o acesso até o tratamento, né, dentro do SUS, que é uma coisa que a gente vem lutando, todos vêm lutando muito para que aconteça da maneira correta, né? Não é também sair incorporando qualquer produto, porque existe um budget, existe um custo associado, né? E isso precisa ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, né? Esses projetos, alguns desses projetos que a gente propõe para o governo até causam economia, né? Esse da hemofilia, por exemplo, traz uma economia para o Ministério da Saúde. Além de ser uma tecnologia nova, a gente está trazendo uma economia para o Ministério da Saúde. Então, por isso que é interessante também olhar sempre os dois aspectos. Dentro desse contexto, aí olhando um pouco mais para frente, uma das áreas de mais que está extremamente conectada, o que eu estou fazendo aqui no Brasil e estava fazendo também lá nos Estados Unidos, é a terapia gênica, né? Essa é uma área de pesquisa muito grande dentro da Baia, e o conceito da terapia gênica é muito interessante, né? Acho que todos já devem ter lido um pouco sobre como foi desenvolvida algumas das vacinas para a Covid-19, né, com RNA mensageiro. É um conceito bem parecido, né? Inclusive, essa vacina é um conceito novo, né? Ela foi acelerada, como vocês devem saber, no ano passado pela questão da pandemia, porque senão as pesquisas continuariam aí por muitos mais anos, né? Normalmente funciona a terapia gênica para quando você tem uma falta de proteína no seu corpo. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que tem hemofilia, como eu falei, ela tem falta de um fator de coagulação, que é o fator 8, que participa da cascata de coagulação. Com isso, a cascata é rompida e o sangue não coagula. O que normalmente se faz? Você cria uma proteína em laboratório e, né, injeta essa proteína dentro do corpo e vai repondo a proteína que não é fabricada pelo corpo, né? Mesma coisa acontece com insulina, é uma proteína que não é fabricada pelo corpo do diabético, mas que você tem que, então, fazer uma injeção de insulina, que é subcutânea da hemofilia intravenosa, para suprir essa proteína que não existe no corpo. E muitas das doenças, elas são causadas por ausência de proteína ou por uma falha genética, né? Nesses dois casos é uma falha genética, normalmente é uma falha genética, e o corpo tem algum problema na célula e não produz aquela proteína que é essencial, né? E são doenças muito crônicas e muitas delas são doenças raras e muito graves que não têm tratamento, né? Poucas pessoas são atingidas, mas as que são atingidas têm uma vida muito complicada por conta disso. E a terapia gênica, o que ela faz? Ela é uma combinação de um pedaço de sequência genética que é colocado dentro de um encapsulamento viral, né? Obviamente um vírus atenuado, não existe conteúdo virótico, você usa a cápsula do vírus, né? É injetado dentro do corpo, né? E essa cápsula, junto com o gene, ela contém as instruções para ir no lugar correto do corpo. Por exemplo, no caso do fator 8, ele é produzido próximo ao fígado. Então, essa célula, ela só vai ali no fígado, né? Dentro dessas células que produzem o fator 8, ela atua entregando, então, é o mesmo princípio de um vírus, né? Ele entra perto da célula, a cápsula ajuda ele a penetrar na célula, ele joga o conteúdo genético dentro da célula. Esse conteúdo já é importante dizer, né, que a diferença entre edição genética e terapia gênica, né? Esse conteúdo ele não se mistura ao núcleo da célula e não se mistura ao DNA da pessoa, né? É isso que muitas vezes até as pessoas falaram nos desenvolvimentos da vacina de Covid, que a vacina de Covid altera o DNA, etc. Não é esse o princípio. Esse é um princípio de uma outra tecnologia que a gente pode comentar um pouco aqui, mas essa tecnologia ele joga esse gene dentro do núcleo da célula e a célula, obviamente, passa por todos os processos de transcrição e produção de proteína, começa a produzir a proteína, que é o fator 8, usando esse gene, né? E isso está em desenvolvimento, uma série de outras terapias nesse sentido estão em desenvolvimento,
né? Essa primeira em hemofilia, a gente está num estudo de fase 3 já, de desenvolvimento. Então, em algum pouco tempo, né, em alguns anos, aí, 2, 3 anos, a gente pode ver já potencialmente um lançamento, né, dessa tecnologia, que muda bastante o paradigma de tratamento, né, de uma pessoa. Imagina que ela tem que infusionar, né, a cada 2, 3 dias, ela tem que infusionar na veia uma proteína do fator 8, e agora ela passa por esse tratamento, precisa se ver qual que vai ser a durabilidade desse tratamento, também não é uma cura, né, porque essas células que receberam os genes, elas vão morrendo ao longo do tempo. Então, há um decaimento da produção de fator 8, mas isso pode durar por anos, né, então a pessoa fica anos sem precisar fazer infusão. Isso, e esse é um conceito, eu tentei explicar aqui com um exemplo da hemofilia, mas isso se estende para outras áreas, por exemplo, né? Você pega, e a Bayer tem alguns pipelines para, por exemplo, doença de Parkinson. Doença de Parkinson, ela não tem uma evolução tecnológica há muitos anos, né? O tratamento hoje da doença de Parkinson é muito limitado, né? Você não consegue resolver, e as causas, elas são cerebrais, né? Então, você tem basicamente falta de dopamina ali no cérebro, né? Que controla o movimento. Então, isso causa todos aqueles problemas de tremor, rigidez, etc., que a gente vê em pessoas que têm Parkinson. E com a terapia gênica, o que acontece? Essa degeneração do cérebro, né, que causa esse bloqueamento da produção de dopamina, você consegue reverter com esse conteúdo genético que você insere ali, que começa a produzir de novo a proteína que estava faltando, né? E uma solução um pouco mais natural do que você tentar repor essa proteína de alguma outra forma. E o seu corpo, então, ele começa a produzir aquilo que está faltando. E uma série de outras doenças, aí você tem atrofia multissistêmica, síndrome de Angelman, doença de Pompe, são doenças raras que afetam um número pequeno de pessoas, mas são muitas vezes mutações genéticas, né? Em que essas pessoas têm uma vida muito complicada e por falta de uma proteína, né? Algumas pessoas, né, muitas vezes ela ataca o sistema neuromuscular, né? E aí pode atacar o cérebro, pode atacar toda a parte de controle voluntário e involuntário de músculos, etc. E por aí, né, a gente vai fazendo essas pesquisas, desenvolvendo soluções, né, para endereçar esses problemas usando a terapia gênica. Então, a Bayer investiu em duas empresas, uma chamada Blue Rock e outra chamada AskBio, recentemente, e são empresas que, de novo, naquele modelo que eu falei, né, de trazer inovação externa, e produzem, que estão estudando esses medicamentos, alguns em fase 3 já avançadas, né, para a terapia gênica. Então, tem um investimento muito grande, né, e o meu objetivo no futuro vai ser viabilizar essas terapias gênicas para o Brasil, né, e obviamente a gente está falando de alguns anos aí, né. Além disso, né, nessa parceria, e aí indo mais para o modelo de inovação funcional, vamos dizer assim, né, mais processual da coisa, menos produto, orientado a produto, né, tem um envolvimento com startups, né, e as biotechs são umas das startups que trazem desenvolvimento de produto, mas tem uma série de outras startups que trazem outras coisas também, né. Eu sempre me envolvi com startups na minha carreira, é uma das minhas paixões também, né. Eu montei duas startups quando eu estava na faculdade e até hoje, né, desde 2011, faz mais ou menos uns 10 anos aí, eu sou mentor da agência de inovação da Unicamp, a Inova, que cuida de startups também. Eles têm várias startups, um desafio, competições de startups, né? Participo também lá da Universidade de Chicago, estou na banca de avaliação de startups de uma competição de startups chamada Alumni New Venture Challenge. Participei disso nos últimos 2 anos também, muito rico o volume de empresas novas que vem no mercado, né? Conectadas à universidade. E participei de alguns projetos também em Private Equity, Venture Capital, que é o outro lado, né? O lado do investimento. E é importante ver os dois lados, né, para você, quando enxergar uma oportunidade de uma startup, saber também como reagir, né. Como eu falei, essas startups que eu venho, algumas delas eu venho acompanhando um pouco mais de perto, né, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, elas trazem algumas inovações em produto, mas também em algumas soluções, por exemplo, né, na parte de desenho clínico, desenho de estudos clínicos, tem muita coisa na indústria farmacêutica que ainda é feita por tentativa e erro, né? A gente tem modelos, etc.,
Mas os estudos clínicos hoje eles são lentos, né? E existe uma razão para eles serem lentos. Eles precisam provar que são seguros, eles precisam provar que são eficazes, e eles precisam provar que funciona, que o produto funciona e que ele é seguro. Mas alguns estudos clínicos utilizando inteligência artificial, algumas empresas estão buscando modificar isso um pouco, acelerar um pouco o processo para você, na tomada de decisão, por exemplo, eu vou escolher usar essa molécula para esse caso ou uso essa molécula para esse caso. Essa inteligência artificial, ela busca papers, por exemplo, né? E busca fazer correlações entre papers para te dar uma noção. Olha, se você tentar com essa molécula, a sua probabilidade de acerto é X. Se você tentar com essa outra, é Y. Né? Ele não vai te dar uma resposta, mas com base em literatura e análise da literatura, ele te fala e te tenta guiar para ter um caminho mais rápido, né? E tomar essas decisões de uma maneira mais assertiva. Você tem também inteligência artificial para diagnóstico, né? Você tem, por exemplo, hoje, né, inúmeras vezes, você tem vários aplicativos que fazem isso, né? Você tem alguns sintomas, escreve os sintomas ali, ou coloca algum tipo de exame, né? E essa inteligência artificial consegue processar isso e te dar probabilidades também, né? Ela não vai substituir o médico, mas ela te fala, olha, até ajuda o médico em alguns casos, ele é orientado para ser usado pelo médico. Olha, esse paciente tem 10% de chance de ter uma hipertensão pulmonar ou 20% de chance de ter um ataque cardíaco, com base nessa análise algorítmica que ele faz e comparativa com o que ele aprendeu, né? Pelo treinamento que ele teve como inteligência artificial. E, por exemplo, você tem dentro de Parkinson também, né? Como eu tinha comentado, não só para cuidar da doença, mas também para entender a progressão da doença, né? Tem uma startup que eu conversei lá nos Estados Unidos que ela tem equipamentos para exercício físico, e à medida que o paciente vai fazendo esses exercícios físicos, ele também mede a progressão do Parkinson. Porque medir a progressão do Parkinson é muito difícil você saber, né? Depois que o paciente tem uma piora, né, as pioras elas estão acontecendo ou não estão acontecendo, né? Obviamente tem pioras muito grandes, que aí são notáveis, mas é uma degeneração que ela é contínua e ela é muito sutil, né? Então, esse sistema, ele consegue dizer, olha, esse paciente ele está evoluindo positivamente ou não está evoluindo. Até para estudos clínicos isso é importante. Se eu tenho um medicamento que ajuda na condição de Parkinson, como é que eu vou ver se esse medicamento é efetivo ou não? Eu preciso medir progresso, né? E você tem, por último, as próprias redes sociais, né? Teve uma empresa aqui no Brasil, uma startup, que começou a montar redes sociais para pacientes. Então, uma rede social para pacientes que têm diabetes, por exemplo, né? Esses pacientes, hoje, eles interagem muito através das associações de pacientes, né? Mas muitos pacientes, às vezes, não são afiliados às associações de pacientes, ou têm alguma dificuldade de interagir, né, com outros pacientes, né? Uma rede dessa poderia ajudar. Então, eles estão investindo nisso também. Você vê que o espectro é muito grande de inovação, né? Então, a gente, quando fala em inovação, quando fala em pesquisa, tem que trazer também a parte que é fora do produto. Tem muito mais inovação acontecendo no ecossistema inteiro. Bom, era isso que eu queria passar para vocês aqui nessa meia hora. Eu vou abrir aí para perguntas. Estou à disposição aí de vocês. Obrigado. Isso aí, não, muito bom saber tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho agora, se for possível, como é que é a Bayer a nível mundial. O que a Bayer representa a nível mundial? Como que ela é dentro de similares, né, que existem, vamos supor, desenvolvendo esse tipo de pesquisa e inovação, como é que ela se situa a nível mundial? É uma boa pergunta, né, Hélio? A Bayer, ela está, né, na vanguarda e está evoluindo, né, como uma empresa de diferenciação em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o nosso propósito, né? A gente passou essa discussão continuamente na história da empresa. A empresa tem 125 anos só no Brasil, né? Fez 125 anos, inclusive, esse ano, só no Brasil, né? É uma empresa muito antiga que vem se evolucionando ao longo do tempo, né? A empresa começou desenvolvendo polímero, né? Ela começou com vender plástico, basicamente. Isso foi desenvolvido e começou aí. Hoje, essa área de plásticos de polímero já não está mais dentro da Bayer, foi vendida e está fora da empresa. A empresa decidiu por um caminho focado em agricultura e saúde, né? E dentro da própria área de saúde, a gente evoluiu muito nos últimos anos, saindo aí
de pílulas anticoncepcionais para dispositivos intrauterinos, para cardiologia, para doenças raras, né, indo para um lado onde a gente vê que há muita necessidade não atendida, né? E a Bayer, então, criou essa infraestrutura de inovação, e tem vários centros de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, para trazer inovação realmente, né? Isso que a gente está falando de terapia gênica e edição de genética, né? É uma coisa que poucas empresas estão investindo hoje, por uma questão também de complexidade até da pesquisa, né? Então, você precisa ter centros muito inovadores e muito bem projetados para você poder fazer pesquisas com isso. Não é uma coisa simples de ser feita, como o desenvolvimento dos medicamentos que vêm sendo feitos até agora. A Bayer se destacou muito na história dela, dentro da indústria farmacêutica, pelos produtos de saúde feminina, né, como eu falei, e pelos produtos de cardiologia. A gente continua se destacando nessas áreas, e a gente agregou ao longo do tempo a área de oncologia e agregou essas outras áreas de doenças raras, né, como as que eu comentei. Então, o caminho da empresa é esse, né, é ir para uma área de diferenciação, trazer a inovação, que a gente podia ter escolhido no passado ser uma empresa mais processual, mais operacional, né, e a gente teve essas discussões várias vezes, né, vamos partir para ser uma empresa mais de vender produtos, né, em volume, né, e mudar o nosso modelo, né, aí não seria um modelo de inovação. Essa discussão é válida, né? Não é que um modelo é melhor que o outro. A discussão é totalmente válida. A gente decidiu seguir os caminhos da inovação porque a gente acha que a gente tem uma expertise para isso, né? A gente crê que é aí que está o futuro da empresa. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa, né, o que, na verdade, a Bayer, dentro do Brasil, faz? Ou tudo isso, por enquanto, está, por exemplo, na Alemanha ou está em outro país? Por exemplo, o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa. Tem alguma coisa sendo feita diretamente no Brasil nessa questão? Sim, isso também é uma ótima pergunta, né? Eu comentei um pouco sobre isso na minha fala. Dentro de agricultura, a gente criou essas parcerias locais, né? E o investimento é muito grande, através do Centro de Excelência em Agricultura Tropical, que eu comentei. Lá a gente tem parcerias com a Embrapa, em desenvolvimento, por exemplo, de nanotecnologia, parcerias de digital farming também. Tem muitas empresas dentro do conceito de digital farming, ele já é de um conceito open source, né? O desenvolvimento de digital farming ele é feito através de parcerias, né? E as parcerias são muitas delas locais, porque é muito diferente, né? Existe uma especificidade muito grande entre a agricultura no Brasil, né, e a agricultura na Europa ou em outros locais, né, mesmo nos Estados Unidos. Aqui você tem é um dos poucos países em que você tem 2, 3 safras, né? Você consegue produzir, né, soja, depois milho, em alguns lugares 2 vezes milho, depois soja de novo, né, no mesmo ciclo anual, né? E isso é muito particular do país. Isso causa uma série de outras coisas diferentes, né, no ambiente. Se você não tiver um braço de pesquisa e desenvolvimento local, você não consegue endereçar. Seus produtos vão ser subutilizados e vão ter um resultado não ótimo para o país. Então, a gente tem, sim, esse centro, mas não se limita ao centro. Tem várias outras parcerias de desenvolvimento que a gente tem locais para o desenvolvimento de produtos ali. Agora, atualmente, qual que é o papel da inteligência artificial e ciência de dados dentro do trabalho da Bayer hoje? É, a inteligência artificial, como eu falei também, dei alguns exemplos aqui, né? Ela é muito importante em vários aspectos, né? Tanto numa revisão literária, né? Quando a gente está montando um estudo clínico para entender dentro desse estudo clínico o que faz sentido fazer, o que não faz sentido fazer, tomar decisões desse tipo, né? E a gente usa essas ferramentas no nosso desenvolvimento de planos de estudos clínicos. A gente usa isso para diagnóstico, inclusive eu estou trabalhando em alguns projetos locais no Brasil para a gente auxiliar no diagnóstico da retinopatia diabética, que eu falei, por exemplo, usando inteligência artificial, né? Se vocês olharem, por exemplo, no sistema público de saúde, o diagnóstico dessas pessoas que têm retinopatia diabética e podem ter uma degeneração, a doença chama degeneração macular
relacionada à idade e edema macular diabético, né? Os dois causam cegueira, se você não diagnosticar e não tratar. O índice de diagnóstico é 16% da população no Brasil, no sistema público. Então, é muito baixo, né? Então, a gente precisa, como empresa, fazer alguma coisa com relação a isso e melhorar esses níveis de diagnóstico. Agora, não adianta também a gente melhorar os níveis de diagnóstico se o paciente vai para o atendimento e não tem atendimento, não tem capacidade de atendimento. Então, tem que ter uma responsabilidade também nossa, junto com todo mundo, dentro do ambiente, inclusive o governo, para garantir que o paciente vai ter acesso ao produto quando ele é diagnosticado. E a gente está usando, então, a inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico, mas com esse cuidado. E, por fim, assim, a inteligência artificial, ela vai fazendo parte da nossa vida, na verdade, né? E a gente começa a usá-la também, né, para medir a própria efetividade do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, a força de campo, uma das coisas que a gente estava pensando também é como é que a gente aprende com o histórico, né, de como a nossa força de campo está sendo efetiva no campo, e usa isso para fazer predições para frente, né? Ou até predições de vendas, né? Como é que eu sei quanto é que eu vou vender no futuro, né? Olhando o histórico, olhando o movimento do mercado, eu consigo fazer algumas contas, mas se eu usar ferramentas de inteligência artificial, eu consigo até, né, numa campanha, né, uma das coisas que eu estava fazendo, agora você me lembrei de uma coisa que eu estava fazendo nos Estados Unidos que foi muito interessante com inteligência artificial, que foi bem focado em marketing, né? E a gente usou a inteligência artificial para falar para a gente que tipo de campanha a gente precisava fazer, o que a gente precisava escrever numa rede social, né, por exemplo, para direcionar ou para o que chamasse mais a atenção das pessoas, né? Então, através de uma rede de inteligência artificial, a gente faz alguns testes com a rede e ela fala para a gente, olha, em vez de a gente fazer teste, porque como é feito isso hoje em marketing? Você joga, né, a publicação e vê o que acontece. Joga e vê o que acontece. Ah, qual que atraiu mais? Ah, foi essa daqui, né? Um grupo controlado de pessoas, né? Mesmo grupo, você remover, né, incertezas e tal, e ver qual que dá mais resultado. E você fala, bom, então essa deu mais resultado nesse grupo, então você joga para fazer para usar na sua. Só que tem assim, para usar com todo mundo. Só que tem limitações grandes, o grupo é pequeno e tal, né? E não necessariamente uma coisa está correlacionada com a outra, especialmente quando você está falando de indústria farmacêutica. E usando a inteligência artificial, ele dá um guia para você. Ele fala, não usa esse formato, usa esse outro aqui. Com base no que eu aprendi, que você me treinou aqui, eu acho que você deveria usar esse. E é muito mais eficaz esse tipo de análise, até para a gente usar canais de marketing, por exemplo, né? Eu uso o canal tal, eu uso o Facebook, eu uso o LinkedIn, eu uso e-mail, eu uso o WhatsApp. O que eu uso para fazer isso? E essas ferramentas nos dão até os canais. Elas falam, não, por aqui você pode melhor você ir por WhatsApp, aqui é melhor você ir por um e-mail, né? Então, essa inteligência ela está presente, você vê, em todos os aspectos dentro do que a gente faz. E esse particular projeto, você estava tocando nos Estados Unidos ou parou de fazer? Então, eu estava tocando nos Estados Unidos esse projeto, né? Acho que minha câmera está meio. Deixa eu ver se consigo. Talvez tenha melhorado. Eu estava tocando esse projeto nos Estados Unidos, a gente estava com alguns resultados, né? E uma das coisas que eu fiz agora foi tentar trazer isso aqui para o Brasil, né? Estou tentando trazer isso para o Brasil. A diferença é que, assim, são os dados, né? Lá eu tenho todo tipo de dado possível, eu consigo saber tudo o que está acontecendo e eu tenho bases de dados muito sólidas. Aqui eu não tenho. Então, essa é a dificuldade que eu estou encontrando agora, mas é uma coisa que eu estou tentando também trazer para cá. Agora, me fala o seguinte: você teve, como você comentou, e eu também na introdução, um histórico de alguns anos dentro da universidade, em particular da Unicamp, né? Uma das coisas que a gente discute muito, inclusive no nosso instituto, né, é essa questão da interação universidade-empresa, né? Você falou uma parceria aí com a Embrapa, né, que não é bem uma universidade. Como é que você vê a questão parceria Bayer-Universidade? Tem havido alguma coisa bem sucedida nessa área? Então, esse é um ponto interessante, Hélio. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, né, que se discutia muito isso, né, parcerias com empresas e tudo. Inclusive, havia os professores que faziam parcerias, às vezes eram muito criticados e tal, né? Eu acho que essa mentalidade vem mudando muito desde então, e a gente ficava um pouco frustrado também, né? Porque os dois mundos, eles ficavam muito distantes, né? Então, você aprendia uma coisa na academia, e a hora que você ia
você achava que estava sabendo tudo, ia lá para a prática, né, do trabalho e as coisas eram bem diferentes, né? E você não se sentia preparado, né, para enfrentar o ambiente de trabalho. As coisas têm evoluído bastante, né, desde aquela época lá, eu não vou contar quando que foi, senão eu vou revelar a minha idade aqui e não vai ficar legal. Mas desde aquela época a coisa foi evoluindo muito, né? E, por exemplo, você pega o segmento, eu só vou dar um exemplo com a questão das startups, né? E uma das portas de parceria são as startups. Isso já vem acontecendo, inclusive, né? E a Bayer, inclusive, está envolvida lá com a Unicamp, né? Através da conexão, e a gente faz vários desafios lá com relação a isso, né? Desafios de startups, etc. E as startups, a Unicamp ela encontrou um modelo interessante, porque ela busca desenvolvimento dos cientistas e dos professores da universidade, né, que estão registrando patentes, ou estão pensando em registrar patentes de tecnologia. Ela pega essas patentes, ela pega alguns estudantes que estão interessados em montar startup, conecta os dois, né? E fala, bom, tem essa ideia aqui, tem essa patente, tem esse novo produto. Como é que a gente faz para levar esse produto para o mercado? Há potencial? Não há potencial? Né? Aí que, por exemplo, eu mentoro algumas dessas startups, né? E quando você faz essas competições, e aí você gera uma competição, e essas competições, as empresas, elas entram para ajudar. Por exemplo, tem algumas competições em saúde, tem algumas em agricultura, que a Bayer está envolvida dentro da Unicamp. Então, isso vem crescendo, isso é inimaginável alguns anos atrás, né? E isso vem crescendo bastante. A própria agência de inovação, a Inova, ela não tem tanto tempo assim. Ela foi fundada faz o quê? Uns 12, 13 anos, mais ou menos, né? É, e antes disso, não existia um ambiente de startups, não existia um ambiente de inovação, as comunidades eram bem separadas. Eu acho que esse interesse por startups, por novas ideias e tal, foi criando essa ponte, né? Que muitas vezes estava perdida ali, né? Ou um outro professor era consultor de uma outra empresa, né? Mas as coisas não se conectavam. Agora eu percebo uma conexão mais forte, mas a gente ainda está longe de ter uma conexão ideal, né? Se você pega ali, eu também, né, sempre refiro à minha experiência lá nos Estados Unidos, que foi muito interessante, que abriu muitos olhos, né? Porque lá a parceria ela é muito forte, né? Tanto no investimento em novas ideias, né? Você tem fundos de venture capital muito fortes, e a universidade que sai com essas startups, muitas das vezes, ela que fomenta as startups, e sem contar parcerias de desenvolvimento, né? Tem vacina, a própria vacina da Covid, né? Foi desenvolvida lá na Inglaterra junto com uma universidade, por exemplo, né? Uma delas. E isso é constante dentro de países como a Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, né? E isso acontece muito rápido. Aqui no Brasil, a gente tem, não é falta de vontade às vezes, né? Às vezes é até eu me deparei com uma startup, por exemplo, que falou, olha, eu tenho aqui um produto que eu quero desenvolver, quero fazer o estudo clínico. Tem problemas, às vezes, que você precisa vencer na legislação, né, para desenvolver esse estudo clínico. Tem problemas que você precisa vencer no próprio insumo. Você não tem o insumo, você não tem o produto. Aí você fala, você não tem o produto, tem que importar o produto para poder fazer o estudo. Eu não tenho um laboratório, e essa startup está sofrendo esse problema. Como que eu acho um laboratório que vai me ajudar a fazer o estudo X? Não existe no Brasil esse laboratório, né? É tão específico a ideia que eles tiveram lá, a patente que eles estão registrando, eles não conseguem encontrar um laboratório na América Latina que consiga ajudá-los. Então, a infraestrutura precisa ser desenvolvida. Mas é o problema da galinha e do ovo, né? Às vezes. Né? Você vai desenvolver estrutura para desenvolver a pesquisa depois, você tem a demanda da pesquisa. E como é que você faz, né? Para equacionar isso? E quem vai começar o investimento? Né? Muitas das vezes, no histórico, né? Até desses países desenvolvidos, quem começou, fora os Estados Unidos, que é uma exceção, mas quem começou o desenvolvimento disso foi o governo, né? O governo dá o pontapé inicial para trazer, né? E dá o pontapé inicial através das universidades. Tem que ser esse o caminho, né? Porque senão você vai fazer, né? Tem que aliar as universidades com o corpo médico. Muitos dos médicos estão nas próprias universidades já, e esses são referências já, né? Em muitas das doenças. Tem uma situação que, dentro do nosso grupo, eu venho discutindo e também venho defendendo. Hoje, a universidade, né, ela tem esse famoso tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Eu entendo que já é tempo da universidade, claro, existe agência de inovação, mas você não acha que já fazer com que os quatro
agora colocando o braço da inovação, seria inovação, pesquisa, extensão, né? E ensino, né? Que são os três tradicionais. Você não acha que não era o caso de você, de alguma maneira, como você esteve na Unicamp, de isso estar em destaque, como é o destaque do ensino, da pesquisa e da extensão? Então, Hélio, eu acho, mas eu queria fazer uma provocação até nesse conceito, né? Eu acho que a gente não tem que dividir em pilares, porque as coisas elas se permeiam, né? Então, eu acho que, por exemplo, você fala em ensino, o ensino está conectado à inovação, ele tem que estar conectado à inovação, né? É, é, porque senão você prepara alguém, né? Assim, você está atuando no ensino, você está ensinando essa pessoa e depois ela vai aprender a inovar, né? As coisas elas têm que estar conectadas, né? E eu acho que a gente está num caminho positivo. Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que a gente está evoluindo, né? Mas a gente precisa vencer algumas dessas barreiras, né? Algumas das barreiras são conceituais, né? Outras são tradicionais, mas eu acho que a gente precisa talvez trazer esses pilares mais para próximo um do outro, para fusioná-los, né? Para que uma coisa se torne uma coisa só, né? Então hoje eu tenho lá um professor fazendo uma aula de, né, lembro da engenharia de motores, né? Ele vai dar a clássica aula dele lá de motores, ele vai falar lá como funciona o motor, né? Como é que quais são as forças dentro do motor, né? Como é que é o campo eletromagnético e tudo aquilo que faz parte, né, do estudo. Mas aí você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, a inovação é um motor eólico, né? Só que na universidade ninguém falou para você de motor eólico, né? Então, o que você faz nessa situação? Você vai ter que aprender sobre o motor eólico. E, às vezes, o princípio do motor eólico é muito diferente do motor que você aprendeu lá, né? Então, por que o professor não pode trazer, olha, vamos fazer hoje, uma das aulas, a gente vai fazer uma aula de inovação. A gente vai aprender sobre o motor eólico. Ah, professor, isso vai cair na prova? Não importa se vai cair na prova, mas você precisa se preparar, porque você vai ver lá na frente um motor eólico, né? Ou um acesso à energia solar, por exemplo. Que assim, pelo menos na minha época, ninguém aprendeu sobre energia solar, né? A gente não sabe nada de energia solar e muitos dos meus colegas estão trabalhando hoje com energia solar, né? Como que eles chegaram lá? Eles tiveram que aprender, né? Meio que sozinhos. Então, assim, eu acho que a gente precisa fomentar esse tipo de conexão, precisa conectar os pontos. Os pontos ainda tem muitos pontos desconectados. O que acontece? Bom, eu estive na universidade durante 40 anos antes de me aposentar, né, que foi em 2015, e o processo de um pesquisador, né, tempo integral, qualquer uma das três universidades do estado de São Paulo, ele tem, em geral, 8 horas por semana que ele poderia, eventualmente, desenvolver alguma parceria com uma empresa, com alguma outra situação, né, dentro do regime de trabalho. E esse projeto ele tem que passar uma série de processos burocráticos, né? Então, você tem que ter um plano de trabalho, depois você tem que fazer relatório, isso vai até a comissão de regime integral. Então, tem todo um processo, né, que, quando eu falo para você que a inovação devia estar em destaque também, era para que toda essa burocracia que existe, né, porque você pega os Estados Unidos, que você teve lá, um pesquisador, né, que está numa universidade, ele vai desenvolver uma parceria, ele simplesmente informa ao departamento dele que ele vai firmar isso. Existe já uma regra de que dentro daquela parceria, um certo percentual, né, dessa parceria vai para a unidade dele, né, e ele desenvolve. Aqui é uma loucura para fazer isso. Então, eu vejo que tem uma série de amarras que, para que isso eventualmente flua, precisa haver uma série de mudanças. Eu acho que na época sua, quando você estava na Unicamp, isso perdura até hoje, né? Não, sem dúvida. Tem muitas coisas ali, que eu falei, né? A parte tradicional, né? A tradição, às vezes, não deixa a gente avançar e a tradição está conectada a essa burocracia. Muitas coisas ficam, né? E como muita coisa aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, ela é drivada pelo governo, né? Lá nos Estados Unidos você tem universidades privadas, a maioria delas são privadas, as melhores, inclusive, são privadas, e elas que puxam esse tipo de inovação, né? E aqui você depende de uma burocracia interna, às vezes, que acaba, né, diminuindo até a vontade de você fazer isso, né?
E você pega, por exemplo, a quantidade de patentes que existem numa universidade, né? E a quantidade de patentes eu olho com oportunidade, né? A quantidade de oportunidades que você tem lá inexploradas por conta dessa dificuldade, essa barreira, né? E aí, às vezes eu fico perguntando, por que precisa ter uma barreira como essa, né? A gente está querendo prevenir o quê com essa barreira? Está querendo bloquear o quê com essa barreira, né? É um aspecto tradicional ou é talvez um medo de, né, perder a tecnologia ou perder a patente da tecnologia, né? Isso é uma discussão interessante de ter, né? Ao ponto de que, assim, você pode criar barreiras e a tecnologia, ela nunca vai sair de lá, né? Ela sempre vai ficar, aquela patente sempre vai ficar ali, pode ser uma ideia revolucionária, pode virar uma empresa pode virar um unicórnio, né? Como a gente chama no mundo de startup, que é uma empresa de US$ 1 bilhão, mas fica ali, né? Até alguém lá nos Estados Unidos ter a mesma ideia, né? De registrar a patente lá e explorar a ideia. Pô, mas é uma ideia que eu tive, né? E lá a oportunidade acontece, e aqui a oportunidade às vezes não acontece por conta desses bloqueios que a gente mesmo coloca para a gente, né? Às vezes a gente mesmo cria problemas para nós, né? Eu falo isso bastante para as pessoas quando eu me deparo com um processo. Empresa grande também, a Bayer tem vários processos internos também. Aí eu falo para as pessoas que a gente às vezes cria problema para a gente mesmo, né? Então, acho que aqui é o caso da gente estar criando problema para a gente mesmo. A gente precisa parar e, né, questionar esse tipo de processo, questionar esse tipo de. Mas o que a gente está querendo? Qual o objetivo de ter esse processo burocrático? Né? Algumas coisas vão precisar existir, mas até que ponto a gente precisa delas? E para que a gente precisa delas? Né? Inclusive, o processo de patente no Brasil, como você sabe, isso está a cargo do INPI, e que você sabe que tem, até recentemente, você deve ter acompanhado uma grande discussão, né, das empresas de genéricos e as estrangeiras, sobre essa questão do tempo, né, que você pode explorar uma patente, né? E no Brasil, muitas vezes, uma patente, para ela ser aprovada no INPI, demora 10, 12, 13 anos, né? Então, e nesse período em que fica essa coisa no limbo, o pesquisador que desenvolve não tem segurança nenhuma, né? Então, são coisas que, com certeza, você passou agora esse tempo nos Estados Unidos, esse processo, com certeza, não tem nada a ver com o que acontece no Brasil também, não é isso? Então, a consequência disso para mim, e é aí que eu falo, né? A gente tem esse processo, por que demora 10, 12 anos, né? A gente precisa olhar a consequência. O que isso leva? Tem muitas empresas, e eu já participei de discussões dessa, eu participo constantemente de discussões, olha, vamos levar esse produto para o país tal ou não vamos? Eu trabalhei em estruturas regionais e que a gente tomava essas decisões. A hora que a gente se depara, a gente analisa o ambiente, se ele é favorável ou não, né, se eu vou conseguir levar o produto ou não, se eu vou ter a proteção que eu preciso e tudo isso, alguns países você fala, simplesmente não consigo, eu não consigo, não dá para eu fazer o lançamento, não dá para eu levar esse produto. Então, você cria um problema, né, que se você olhar assim, pega isso e evolui isso, né, leva isso lá para frente. O que acontece quando isso acontece repetidamente? Você tem situações, por exemplo, que você tem, né, em alguns mercados, até na indústria farmacêutica mesmo, doenças que são tratadas que existem mais de 20 medicamentos para a doença, estou exagerando aqui, né? E nos Estados Unidos você tem acesso aos 20, no Brasil você tem um, né? Isso é um exemplo, né? Por conta de toda essa burocracia. Será que é isso que a gente quer mesmo? A gente quer filtrar de 30 produtos, 20 produtos para um? Esse é o objetivo que a gente quer atingir com essa. Acho que a gente tem que pensar onde é que a gente quer chegar com isso tudo, né? O que a gente está levando como consequência. A consequência ela não é tão imediata, ela é uma consequência a longo prazo e são consequências desse tipo que não são muito comentadas, né? Ninguém vai falar, olha, eu como empresa não quis lançar esse produto no Brasil. Algumas até falam, mas a maioria não fala, olha, não quis lançar. A Ford saiu do país, certo? Por que a Ford saiu do país? Por uma razão, provavelmente também econômica, né? Então, várias indústrias e várias empresas começam a não só não lançar, como pensar em sair do país por conta disso. Isso faz o quê? Reduz a competitividade de toda a indústria. Reduzir competitividade é péssimo, né? Eu aí com meu pensamento liberal da Escola de Chicago, eu acredito bastante que a gente precisa de um ambiente competitivo para que tenha mais evolução, para que tenha mais inovação, né? Para que a gente tenha evolução em tudo que a gente faz. Com essa barreira logo na entrada,
você já cria uma barreira gigantesca, um muro gigantesco, e aí várias oportunidades ficam atrás desse muro. Então, poucas passam. E as que passam acabam sendo 2 ou 3, competem entre si, essas 2 ou 3, né? E vão competindo por muitos anos, até uma outra terceira fala, não, agora acho que faz sentido eu também entrar. O processo é mais lento, a competição é menor, e você vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás e vai se tornando uma... E eu estou vendo, e isso para mim é uma das coisas que a gente está regredindo um pouco em questão de competitividade nos últimos anos, né? E se torna um problema, porque quanto mais você vai regredindo, mais você tem um impulso negativo para regredir mais. Então é um ciclo vicioso que é difícil de parar, né? E aí você pode chegar numa situação em que você tem uma empresa dominando o mercado, por exemplo, né? Isso eu acho que não está acontecendo no Brasil, fora algumas que são existe uma legislação para isso, mas você pode chegar ao extremo em que, né, não faz mais sentido para muitas empresas entrarem no país, por exemplo, né? Isso é grave, né? Agora, queria você, com a trajetória toda, né, que você chegou nessa função atual na Bayer, então, queria dizer o seguinte, para você, quem está nos assistindo, isso aqui a gente está gravando, né, depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para as pessoas que não puderam nos assistir ao vivo aqui hoje. Qual foi o papel realmente, vamos dizer assim, onde foi o divisor de água dentro da tua carreira, né, que mudou a tua trajetória? Foi o curso que você fez lá em Chicago? Foi o trabalho que você começou a fazer na Unicamp e nessa questão da startup? Por que você deixou de trabalhar como engenheiro também? Me fala um pouquinho assim, como é que essa coisa aconteceu que assim você fala, pô, é um engenheiro eletrônico formado na Unicamp, né, até inclusive com mestrado, que está trabalhando em marketing, está trabalhando aí em gestão, uma série de coisas. Como é que é? Onde que está aí o caminho que onde foi o momento em que essa coisa teve, vamos dizer, um divisor de águas aí? Eu acho que é uma excelente pergunta, Hélio. Eu, obviamente, nunca imaginei na minha carreira que eu estaria trabalhando numa indústria farmacêutica, né? Eu sempre imaginei, lá da faculdade, que eu seguiria uma carreira focada em engenharia, inclusive uma engenharia técnica, né? Eu comecei em pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que tem um momento que foi dentro da Universidade de Chicago, né? Que eu percebi isso, mas tem algumas é cumulativo, né? Não é? Você não fala não, agora aqui eu devo decidir mudar porque mudou tudo, né? Eu acho que a vida ela vai te ensinando algumas coisas, né? E você precisa ter o olhar para enxergar essas coisas, né? E eu fui passando por alguns momentos na minha carreira. A startup foi né, lá na faculdade, onde eu falei, pô, tem mais coisa além, tem business, né? Tem negócio, tem montar um negócio, né? E além da parte técnica, comecei a me interessar por isso também, né? Participei de algumas competições de gestão na época, comecei a tentar entender sobre isso. E aí eu fui para uma área de pesquisa e desenvolvimento, onde era uma área extremamente técnica, né? E eu tive um pouco de dificuldade até de me achar ali, né? Porque para mim era uma coisa um pouco claustrofóbica, né? Era um mundo muito pequeno, né? E eu, como tinha tido essas experiências, né? Essas outras experiências, eu sentia assim, né? Me sentia assim, né? E com isso, né? Eu falei, bom, eu preciso explorar mais essa questão de negócios, né? E aí, dentro da própria posição que eu estava, lá dentro dessa primeira empresa que eu trabalhei, eu comecei a tentar enxergar isso, né? A outra pessoa do lado, ela faz o quê? Ela trabalha com venda de produto, ela trabalha com propostas para clientes. Eu falei, bom, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Então, acho que a curiosidade também me deu essa amplitude de experiências que eu tive, né? E sempre fazendo outras coisas em paralelo, né? Sempre tentando entender outras coisas, né? E aí eu fui para uma área de vendas, né? Saí, então, de pesquisa e fui para uma área de vendas. E aí eu comecei a entender muitos conceitos de negócio, né? Como se sustenta uma empresa, né? Como que se sustenta um negócio. Aí fui para a área de marketing, entendi como que a gente, né? Fui me aproximando cada vez mais do negócio. Aí eu falei, bom, eu sou um engenheiro e estou me aproximando do negócio. Eu preciso ter algum tipo de capacidade, né?
como bom engenheiro, né, você sempre pensa que você precisa se preparar para as coisas, ter um modelo e tudo aquilo, né? A gente de exatas acha que tudo se resolve com modelo, né? E eu continuo achando que algumas coisas se resolvem com modelo. O pensamento engenheiro, ele continua na cabeça da gente. E aí eu fui indo por essa direção, né? E aí fui fazer, então, esse MBA na Universidade de Chicago para ganhar esses skills de negócio. E foi aí, então, que eu me deparei com um mundo diferente, né? Aí abriu muito meu leque para outras coisas. Eu comecei a me engajar com farmacêutico, comecei a me engajar com agricultura, comecei a me engajar com uma série de outras coisas. E o meu mundo, ele saiu daquele nicho e ele se ampliou de uma maneira incrível, né? Em todas as dimensões que eu já vinha explorando antes, né? E aí eu acabei escolhendo ir para uma consultoria de gestão que trabalha muito focado em farma. Comecei a fazer vários projetos em indústria farmacêutica. E aí eu vi que realmente, né, sob o aspecto de gestão, era ali que eu queria estar, né, pelo propósito, né, como eu falei no meu discurso inicial, na minha apresentação inicial, pelo propósito que a indústria tem, né. E eu descobri aqui uma amplitude de coisas, né, uma complexidade que me atraiu muito, né. E em dinheiro também tem essa história, né, a gente se atrai por complexidade, não é um bicho estranho. A gente às vezes se atrai por quanto mais complexo a gente vê mais oportunidade e tenta resolver problema, né. Então, aqui eu vi isso, né? E acabei vindo para cá. E é interessante porque hoje o meu chefe, o presidente da Bayer, né? Ele também é engenheiro, né? Então, você acaba encontrando algumas pessoas que têm uma história similar a você, né? E que chegaram em outras áreas, em outras situações que não era, né? Teoricamente, você não era desenhado para isso desde o começo, né? Agora, aqui para terminar, que a gente já completou aí os 60 minutos, queria que você terminasse falando um pouco sobre qual que é o teu plano para o futuro. Como é que você vê a sua trajetória daqui em diante? O que você pretende atingir, né? Você já chegou já numa posição, qual que é o teu futuro, o que você imagina para ele? Essa também, a gente sempre tem planos, né, Hélio? Eu sempre falo, né, os planos, a gente precisa fazer planos, sempre precisamos fazer planos. A gente tem que ter certeza que o plano vai dar errado, né? Nunca vai sair do jeito que você quer, né? E assim, eu tenho ciência disso, a minha carreira, ela passou por momentos diferentes, decisões diferentes, né? E eu acho que, assim, para o futuro, eu sempre penso onde é que eu posso fazer diferença. Onde é que eu posso mudar alguma coisa? Onde é que eu posso deixar um legado? Onde é que eu posso mudar a agulha? Né? É ali que eu quero estar. Né? Eu deixo de pensar um pouco eu quero estar. Obviamente, eu acho que, né, tenho quase certeza que vou continuar na indústria farmacêutica, né, para o resto da minha carreira, porque eu acho que tem muito espaço aqui. Mas eu sempre busco uma posição onde eu posso gerar diferença, onde eu posso deixar alguma coisa, onde eu posso trazer algo, né? Mudar alguma coisa e melhorar alguma coisa, né? E eu tendo a ser, às vezes, otimista, mas eu também sou bastante realista nesse sentido, né? E é isso que eu busco. É simples assim. Eu busco um desafio, eu busco algo que eu consiga que seja complexo, porque tem que ser complexo, né? Eu sou engenheiro, mas que busque, né, mudar alguma coisa, gerar algo novo, gerar uma saída nova, né? Uma possibilidade nova. É isso. Beleza. Bom, Tiago, você sabe muito bem que dentro da família Dias você realmente é um orgulho de todos nós aí pelo trajeto que você fez. Porque a verdade é que tudo, como você comentou, ela exige sacrifícios também, né? As coisas, elas não caem do céu. É preciso muito trabalho, muita dedicação, né? Como você foi lá fazer o teu MBA, você deixou aqui a família, deixou as coisas mais caras que você tinha para ficar lá 2, 3 anos, né, fazendo o que tinha que fazer, né? A gente sabe que, inclusive, você investiu muitas das economias que você tinha para poder fazer esse sonho acontecer. Então, assim, é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, que essas coisas não caem do céu, né? É preciso, né, num certo momento, né, tomar a decisão, como você fez, de interromper e falar, bom, eu vou deixar aqui de trabalhar, eu consegui fazer um pezinho de meio, vou pegar esse pé de meio e vou investir em mim, né?
E é o que você fez e o resultado está aí. Então, essa mensagem é importante que todo mundo saiba que para chegar a ser diretor sênior da Bayer, né, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ela é fruta de um trabalho muito grande. E eu queria, então, aqui, em nome aqui de todos nós daqui do IVEPESP, parabenizar você por a sua trajetória de sucesso. Eu tenho certeza, pela resposta que você deu agora, né, que você vai continuar buscando e sendo útil e trazendo muita coisa para o país. Então, eu queria mais uma vez te agradecer e passar a palavra para você encerrar esse webinar, por favor. Joia, muito obrigado, Hélio. Obrigado pelas palavras aí. Realmente é isso, né? É o trabalho. As pessoas muitas vezes veem, né, o que acontece, mas não veem o que está por trás de tudo aquilo, né? E realmente nada cai do céu. Preciso muito esforço, muitas barreiras que precisam ser vencidas, né? E eu fico muito contente pelo seu convite mais uma vez, por estar tendo a oportunidade de estar aqui. E fico aberto também para as pessoas que estão nos assistindo, que venham nos assistir, se quiserem discutir algum dos tópicos que a gente falou aqui, se tiverem algum interesse, alguma coisa que queiram, né, conversar, eu estou disponível aqui, né, e tenho o maior prazer de conversar com vocês. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito o espaço, obrigado, desejo a todo mundo aí muita saúde, né, no momento que a gente está vivendo, para todos, né? E uma recuperação rápida para o Brasil e para o mundo. Um abraço, obrigado, Tiago. Um abraço aí Um para o abraço. Dr. Oliver, para a esposa e para todos aí. Um abração, obrigado. Obrigado, Hélio. Um abraço.